Pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Python orientado a objetos, né? Vamos começar a aprender esse importante paradigma que é a orientação a objetos em Python. Então vamos começar. A orientação a objetos em Python é você trazer, né, os objetos do mundo real para o mundo computacional. Por exemplo, o carro. O carro é um objeto no mundo real. Ele tem motor, ele tem roda, ele tem volante. Isso caracteriza que é um carro. E ele tem suas propriedades, né? A cor, o carro pode ser uma Ferrari vermelha, pode ser um Porsche branco, pode ser um Fusca e assim por diante. Então eu trago esses objetos do mundo real para dentro do mundo computacional. Eu posso ter dentro de um programa, eu posso ter uma classe chamada funcionário, né? Então estou trazendo funcionário do mundo real para o mundo computacional. Eu posso ter uma classe chamada carro, estou trazendo carro do mundo real para dentro do mundo computacional. Hoje em dia, a maioria das empresas que desenvolve software trabalha muito forte com a questão de orientação a objeto, né? Porque na orientação a objeto, eu consigo fazer reutilização de código, consigo fazer reotimização, consigo delimitar claramente cada parte do código, né? Então a gente vai avançar aqui, vou explicando melhor a cada slide o que realmente é a orientação a objetos, ok? Então vamos lá. A orientação a objeto, ela é dividida em quatro pilares, tá? A primeira pilar é a abstração, né? A segunda pilar é o encapsulamento, a terceira pilar é a herança, a quarta pilar é o polimorfismo, né? Então o Python e as outras linguagens também, que são trabalham com orientação a objeto, se baseia nessas quatro pilares: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, tá? Vocês tentem decorar essas quatro pilares aqui. Vamos avançar mais um pouco. Vamos falar agora da primeira pilar da orientação a objeto, que é a abstração. O que é abstração? Vocês têm um celular, tá? Vocês sabem mexer no celular, sabem usar o WhatsApp, sabem assistir vídeo, sabem escutar música, sabem enviar um SMS, mas vocês não sabem exatamente como esse celular funciona por dentro. Para você utilizar esse celular, você não precisa saber como internamente o celular funciona. Isso é abstração. Você consegue usar a funcionalidade desse objeto que é o celular, mas você não precisa saber exatamente como ele funciona por dentro. Outra coisa que já está um pouco em desuso, que é o DVD. Você sabe que você coloca lá um DVD lá no aparelho de DVD, você dá play e você vai assistir o filme. Mas você não precisa saber como exatamente funciona aquele DVD, isso é abstração. Como ele funciona internamente, é escondido do usuário, né? O usuário não precisa saber. A mesma coisa na programação. Você tem lá uma classe de cálculo de juros. O programador que vai aplicar um método daquela classe, uma função daquela classe de cálculo de juros, não precisa saber exatamente como aquela classe funciona, só basta utilizar aquela função para calcular os juros. Ele não precisa ser um especialista em fórmulas de cálculo de juros. Tá? Isso é abstração. Você pode esconder do usuário ou do próprio desenvolvedor como funciona internamente um método, né, uma função, né, que está dentro de uma classe, tá? Esse conceito é o conceito de abstração. Então vamos avançar mais um pouco. Agora, o slide 5. A orientação a objeto ela é baseada em classes, né? A classe são tipos de dados definidos pelo desenvolvedor que atua como modelo para os objetos, tá? A classe é como se fosse o molde, a forma. Aqui, para vocês não esquecerem mais, a classe são formas de bolo e o bolo são os objetos, ok? Ou seja, a classe é o molde e o objeto é o que foi gerado a partir daquela classe. A classe é um molde de objetos. Aqui eu tenho uma classe carro, né? E essa classe carro tem um atributo tipo, pode ser uma Ferrari, um Fusca, um Gol, um Porsche. Eu tenho a cor, pode ser vermelho, branco, prata, a placa e o número de portas. Aqui são os atributos que eu estou definindo para a minha classe. Atributos ou propriedades que eu estou definindo para a minha classe. Vou mostrar mais um pouco. Agora, o que é instanciar um objeto? Como eu falei, a classe ela é um molde, ela é a forma. A partir dessa forma, eu vou criar os objetos, vou gerar os objetos. Quando eu falo instanciar, é eu criar o objeto a partir da classe, a partir da forma, a partir do molde. Como aqui, ó, eu tenho a classe X, estou gerando o objeto 1. Ok? Isso é instanciar. É quando você cria o objeto a partir de uma classe. Vamos avançar mais um pouco.
Agora vamos falar dos objetos. Os objetos são as instâncias, né, geradas a partir da classe. Então aqui eu tenho a classe carro, e a minha classe carro ela tem o atributo tipo, cor, placa e número de portas. A partir dessa classe eu vou instanciar os objetos. O primeiro objeto vai ser um do tipo Porsche, cor branco, placa MHZ 4345, número de portas 4. Aí eu vou instanciar outro objeto, que é uma Ferrari. O tipo é Ferrari, cor vermelha, placa JK001, número de portas 2. Então, a partir da minha classe eu gerei dois objetos, um Porsche e uma Ferrari aqui. Aqui também, pois os objetos que eu posso gerar, por exemplo, eu posso ter uma classe carro, pessoa, usuário, e posso ter entidades abstratas, temperatura, umidade, medição, configuração. São exemplos de classe que eu posso ter, ok? Aqui nós estamos dando exemplo da classe carro, né? E trazendo ela para o mundo computacional. Vamos avançar mais um pouco. Agora vamos falar de atributos ou propriedades. Os atributos são definidos na classe, representam o estado de um objeto. Os objetos terão dados armazenados nos campos de atributo. Então aqui, nesse exemplo, eu vou pegar ele, né, e vou jogar ele aqui no Python e já vou explicar para vocês, tá? Como que esse exemplo vai funcionar, ok? Estou pegando aqui esse código, vou gerar ele aqui, colocar ele aqui no Python. Coloquei, vou salvar esse exemplo aqui, né? Vou salvar ele como carro 10, tá? Então estou dando o nome desse exemplo aqui, carro 10. Aqui, ó, eu estou criando uma classe chamada carro na linha 1. Estou definindo aqui que ele vai ter um atributo tipo igual a branco, vai ter o atributo cor igual a branco, o atributo placa igual a branco, o número de portas igual a 0. Aqui na linha 7, eu estou instanciando um objeto chamado carro1 a partir da classe carro. Então, a partir da classe carro, eu estou gerando um objeto chamado carro1. Aí é que eu estou definindo aqui, ó, o primeiro atributo, tipo igual a Porsche. Então, carro1, o tipo dele é Porsche. Estou definindo outro atributo, cor igual a branco. Placa igual a MHZ 4345. Número de portas igual a 4. Então aqui, ó, na linha 7 eu gerei, né, um objeto chamado carro1 a partir da classe carro, do meu molde, da minha forma chamada carro, e defini os atributos para esse carro1, que é o tipo, a cor, a placa e o número de portas. Aqui eu estou imprimindo, ó, eu falei imprima o tipo, tá? O valor que está entre aspas aqui é uma constante. Aí vai aparecer tipo e na frente carro1.tipo, que é um Porsche. Aí vai aparecer aqui, ó, entre aspas, cor, e na frente a cor, que é branco. Vai aparecer aqui a placa e na frente a placa, que é MHZ4345. Vai aparecer o número de portas, que é 4, ok? Já está salvo o programa, vamos executar. Estou executando aqui. Olha só, tá vendo? Ó? Ele colocou aqui o tipo Porsche, a cor branco, a placa MHZ4345 e o número de portas 4. Então esse aqui é o nosso primeiro exemplo, aqui utilizando orientação a objetos, ok? Então vamos avançar aqui mais um pouco na apostila, né? Então vamos agora aqui. Estou falando aqui sobre métodos, né? O que são métodos? Métodos são funções, né, criadas dentro da classe, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma classe chamada carro, né? E a partir dessa classe eu instancio o carro 1, carro 2 e o carro 3. Cada um tem uma propriedade ou atributo, que é cor vermelha, cor azul, cor amarela. Tem o modelo do carro, são os atributos. E eu posso ter também os métodos, parar e andar. Os métodos que eu defino aqui na minha classe carro, quando eu instancio o meu carro aqui, o vermelho, o azul, o amarelo, tá vendo? Ele também herda da classe, né? O método parar e o método andar, tá vendo? Ele herdou aqui o método parar e o método andar. Quando eu defino um método na classe, que é o método na verdade é uma função, tá? O primeiro parâmetro que o método ou a função recebe é o self. O self se refere ao objeto que está sendo instanciado. Se eu estou instanciando pelo objeto carro 1, quando eu chamo um método da minha classe, ele sabe que é o carro 1, ou é o carro 2, ou é o carro 3, porque o self recebe o objeto que está chamando o método, que está executando o método da minha classe. Então, método nada mais é que funções, né? Ele vai dar ação para o meu objeto que foi gerado a partir da classe. Vamos avançar mais um pouco. Aqui, estou falando de método ainda, tá vendo? Ó, eu tenho uma classe chamada carro. Essa classe eu tenho o atributo cor, marca e modelo.
E eu tenho os métodos, que é ligar motor, desligar motor, andar e parar. O método dá ação para a classe, manda o carro andar e manda o carro parar. Manda ligar o motor e desligar o motor, tá? Então na minha classe sempre eu vou ter os atributos e eu vou ter os métodos, ok? Que dá ação para a classe. Vou avançar mais um pouco. Aqui, ó, na página 11, eu tenho aqui, ó, a classe carro, tem o atributo cor, marca, modelo. Eu tenho os métodos ligar motor, desligar motor, andar e parar. Então, quando eu instancio, o que é instanciar? É eu gerar objetos a partir da classe. Tá vendo? Eu estou gerando aqui, ó, objeto 1. Tem atributo vermelho, a marca é Honda e o modelo é um HRV. Aí eu tenho os métodos ligar motor, desligar motor, andar e parar, que ele herdou aqui, ó, ele herdou da minha classe. A mesma coisa, eu estou instanciando o objeto 2, que tem um atributo cor prata, marca Volkswagen e modelo Voyage. Aqui são os atributos. E aqui eu tenho os métodos que ele herdou da classe, tá vendo? Ó, que é ligar motor, desligar motor, andar e parar. Então, quando eu instancio os objetos a partir da classe. Ele vai gerar os atributos que eu tenho na classe, vêm para o objeto. Os métodos que eu tenho na classe vêm para o objeto que foi instanciado a partir da classe. Ok? Vamos avançar mais um pouco. Vamos pegar aqui um novo exemplo, né? Esse aqui da página 12. Vamos colocar ele no Python aqui também. Ok? Vou vir aqui para o Python. Vou dar aqui, ó, file, new file. Vou colar aqui, tá? Aí em casa vocês não colem, tá? Vocês digitem, tá? Porque programação é treino, tá? Tem que digitar para poder aprender. Vou salvar esse exemplo aqui, não CVS. Aqui, ó, vou salvar ele como carro 11, talvez como carro 11. Ó, eu tô criando aqui a classe carro, definindo o atributo tipo igual a branco, cor igual a branco, placa igual a branco, número de porta igual a 0. Dentro aqui, eu estou criando o método andar, ok? Que vai imprimir o veículo, tal veículo está em movimento. Como que ele sabe qual veículo? Quando eu chamo aqui, ó, estou chamando aqui ó, o método andar, carro 1.andar aqui no final, na linha 21, quando ele sabe, vai receber o self, vai receber o carro 1, que é quem está chamando, ok? Então, esse método aqui vai imprimir o carro que tá chamando, o objeto que está chamando o método. Então vamos lá. Então aqui eu defini os atributos, tipo, cor, placa, número de portas. Criei aqui um método, né, que é o andar. Aqui na linha 10 eu estou instanciando o objeto carro 1 a partir da classe carro. Aí esse objeto foi criado, eu estou falando que o atributo tipo dele vai ser igual a Porsche, o atributo cor de carro 1 vai ser branco, a placa do carro 1 vai ser MHZ4345. Aí eu falei imprima tipo, aqui é uma constante, tá entre aspas, não muda, tá? Podia ser até o Wilson, qualquer coisa aqui. Aí vai imprimir tipo e na frente tipo do carro 1, que é um Porsche. Vai imprimir cor com a cor do carro 1, branco. A placa e na frente a MHZ4, número de portas, 4. Aí carro 1 ponto andar, vai aparecer o veículo, ele sabe o carro 1, qual que é o tipo do carro 1? O tipo do carro 1 é Porsche. O veículo Porsche está em movimento. Isso vai ser o resultado do programa. Então vamos executar aqui para vocês verem o resultado. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele imprimiu tipo Porsche, cor branco, placa MHZ4345, número de porta 4, veículo Porsche está em movimento. Ok? Vamos avançar aqui para a próxima página da apostila. Na página 12, agora nós vamos para a página 13. A página 13 tem um exemplo parecido, mas um pouquinho mais completo. Eu vou pegar esse código aqui também, vou marcar aqui, dá Ctrl C. Em caso vocês digitem, não, por favor, não copiem e colem, tá? Porque senão vocês não vão aprender. Aí aqui eu vou dar File New File, vou colar aqui o código, ok? Aí eu vou salvar isso aqui, CVS, vou salvar ele como carro 12. Talvez como carro 12. Então aqui vamos ver, o que eu estou fazendo aqui? Na linha 1 estou criando uma classe chamada carro, estou definindo atributo tipo, cor, placa e número de portas. E estou criando um método, uma função aqui chamada andar, igual no exemplo anterior. Vai dar o veículo tal e está em movimento. Na linha 10 estou instanciando o objeto 1, carro 1, que é igual à classe carro. Ok? Ele vai herdar o atributo tipo, cor, placa e vai herdar também o método andar. Aí estou falando que o tipo do carro 1 é Porsche, a cor do carro 1 é branco, a placa é MHZ4345 e o número de porta é 4. Eu falei imprima carro 1, vai imprimir tipo aqui, que é uma constante, e o carro 1.tipo, que é um Porsche. Vai imprimir cor, a cor do carro 1 que é branco, a placa, que é MHZ4345, e o número de portas, que é 4. Aí aqui carro 1.andar vai para o veículo, aí qual o tipo do carro 1? Porsche, está em movimento. Agora eu falei aqui, ó, na linha 23, que o atributo
Número de portas da classe, não foi do objeto, foi da classe carro, é igual a 2. Quando eu estou instanciando aqui, ó, carro 2 é igual a carro, ele vai dar todos os atributos, tipo em branco, cor em branco, placa em branco, o número de portas vai ser igual a 2, porque aqui eu defini que é igual a 2, então já mudou, ok? Ele vai imprimir carro 2 e o número de portas igual a 2. Então vou executar esse exemplo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então quando eu executei, tá vendo? Ó, carro 1, tipo Porsche, cor branca, MHZ 4345, número de porta 4, aí o veículo Porsche está em movimento. Aí carro 2, número de porta igual a 2. Por que 2? Aqui eu mandei imprimir o número de porta do carro 2. Lá inicialmente o número de porta era 0, mas aqui no meio do caminho eu mudei para 2, ok? Vamos fazer um teste agora diferente para vocês entenderem melhor. Quando eu herdo, eu instancio aqui o carro 2 igual à classe carro e vai dar os atributos do carro. Se eu comentar que ali é 23, que eu mudei o número de portas para 2, o que vai acontecer aqui se eu executar? Do carro 1 vai ficar tudo igual, conforme definido, tá vendo? Carro 1 tipo Porsche, cor branca, placa MHZ 4345, no porta 4. O veículo Porsche está em movimento. Do carro 2, no porta 0. Por que 0? Ele herdou da classe carro. Quando eu instanciei aqui, ó, carro 2 igual a carro, ele herdou da classe igual a 0. Ok? Antes estava dando 2 porque eu tinha mudado no meio do caminho o atributo da classe para 2. Mas ele herda sempre o atributo aqui da classe que está definido no início. Quando eu instancio o carro 2, ele vai herdar os atributos que estão definidos aqui no início do programa, quando eu criei a minha classe. Então, pessoal, isso é isso aí, tá? Esse é o conteúdo da primeira aula de orientação a objeto, né? Tenham um ótimo dia a todos aí. Pessoal, até mais.